Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente começou a estudar a imunidade de jurisdição, não é? Vamos continuar agora estudando sobre isso. Então, é um princípio corrente no direito internacional que o Estado tem essa autoridade para impor a sua jurisdição para todos aqueles que estejam no seu território. Mas os representantes de um determinado estado podem entrar no território de outro estado e agir aí, na sua capacidade oficial. Então, nesse caso, o que acontece é, em razão da cortesia e da reciprocidade internacional necessárias para a convivência dos estados no plano internacional, esses costumes vão impor a restrição a esse direito do estado submeter a sua jurisdição. Bom, a imunidade de jurisdição, então, vai ser destinada àquelas pessoas que vão desfrutar de prerrogativas especiais que são inerentes a esse cargo ou função, que estão investidas, ficando sujeitas somente à jurisdição do seu estado de origem. Bom, então, a imunidade de jurisdição vai surgir, assim, com o objetivo de garantir a independência e a estabilidade dos representantes do estado. Então, essa imunidade de direito público, consistente em privilégios de ordem criminal, civil e fiscal, é feita pelo prolongamento dos efeitos de regras aplicáveis a determinadas pessoas no seu território nacional. Bom, então, vamos falar das imunidades da diplomacia e do serviço consular. Bom, então, o diplomata, ele representa o estado de origem em assuntos de estado, enquanto o cônsul vai representar o estado em relação a interesses privados. Bom, em relação às imunidades, a gente tem, como a gente falou no último vídeo, temos duas convenções nos anos 60. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, que ambas estão em vigor no Brasil. Então, a diferença entre essas convenções vai estar na amplitude dos privilégios e das imunidades. Então, enquanto a dos membros das missões diplomáticas são mais amplas, as dos cônsules e funcionários consulares vão ser mais restritas. Então, é indiferente para o direito internacional o caso dos países que unificaram, por exemplo, as duas carreiras, como é o caso do Brasil, em que a carreira diplomática e consular são unificadas, autorizando que o profissional de diplomacia ele transite entre funções consulares e diplomáticas. Então, para as convenções, é a função desempenhada no país estrangeiro que vai determinar essa pauta de privilégios e determinar qual convenção que será aplicada. Bom, então, com o objetivo de permitir que os agentes diplomáticos eles possam exercer suas funções de forma plena e possam apresentar aos estados com independência, vão otorgar certos privilégios e prerrogativas que são inerentes a essa função diplomática, sem os quais os diplomatas não poderiam atuar livremente e com independência. Então, essas prerrogativas e imunidades que são fruto do costume internacional da prática diplomática, além também delas serem historicamente anteriores à imunidade do próprio Estado, elas foram positivadas nos artigos 20 ao 42 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Bom, então, no que se refere à missão diplomática, tanto os diplomatas de carreira, que vai do embaixador até o terceiro secretário, quanto o pessoal do quadro administrativo e técnico, esses últimos, desde que eles provenham do estado de origem, eles vão ter imunidade praticamente absoluta, sendo poucas exceções a essa regra, como algumas questões relativas à propriedade imobiliária e atividades comerciais privadas. Então, o pessoal da missão vai gozar de ampla imunidade de jurisdição penal e civil e ainda de tributária, sem se averiguar até que ponto esses atos foram praticados no exercício das suas funções. Então, aqui também vai entrar, obviamente, o chefe de Estado que vai ter imunidade, que é por exemplo, o monarca ou o presidente da República. Então, essas pessoas também são fisicamente invioláveis, não podendo, em nenhum caso, elas serem obrigadas a depor como testemunha. Então, como a gente disse, a gente não pode falar que as embaixadas e os locais da missão diplomática sejam extensão territorial do Estado. Então, o que se tem vão ser prerrogativas ou privilégios desse pessoal da missão que vai gozar frente à jurisdição do Estado que eles se encontram. Bom, a primeira teoria articulada para justificar a necessidade de privilégios e imunidades para diplomatas foi a da extraterritorialidade, que foi feita por Hugo Grosso no século XVII, segundo a qual uma ficção jurídica faria da embaixada uma parte do território desse estado que a gente chama de acreditante. Então, atualmente, a
extraterritorialidade ela foi abandonada em favor da teoria do interesse da função. Então, segundo essa teoria, a finalidade dos privilégios e das imunidades não é beneficiar os indivíduos, mas sim garantir o eficaz desempenho das funções das missões diplomáticas na sua tarefa de representação dos estados acreditantes. Bom, então a imunidade diplomática é uma forma de imunidade legal e uma política entre os governos que vai assegurar às missões diplomáticas a inviolabilidade e vai assegurar aos diplomatas o salvo-conduto, a isenção fiscal e de outras prestações públicas, como, por exemplo, serviço militar obrigatório, bem como de jurisdição civil e penal e de execução. Então, os privilégios concedidos aos agentes diplomáticos vão se estender aos membros das suas famílias, desde que eles vivam sob sua dependência no exterior e tenham, inclusive, o seu nome incluído numa lista diplomática. Bom, é isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar estudando imunidade de jurisdição. Até mais.